Nós que cumprimentamos, fazendo uma retificação, nós que temos essa responsabilidade de pregarmos o Evangelho de Cristo, pois Ele nos otorgou, enquanto Ele vivia aqui, no seu ministério público, Ele era o primeiro a pregar o Evangelho. Eu estou falando no ministério público dele. Antes dele era João Batista. Depois ele formou o seu ministério e agora ele saiu pregando. E ele deixou essa responsabilidade para todos aqueles que passaram a crer no nome dele. Os primeiros foram os apóstolos e depois foram 72 discípulos. No capítulo 10 de São Mateus ele disse: ide em cidade em cidade, em aldeia em aldeia, e pregai, e ressuscitai, e curai os enfermos, e em meu nome falar todas essas maravilhas. Então gostaríamos de cumprimentar todos os irmãos pregadores do meio da rua, do Recife, do estado de Pernambuco, de modo geral do Brasil e do mundo inteiro. Com a paz do Senhor, e não tenha vergonha de pregar o verdadeiro Evangelho. O Evangelho de Cristo, todavia, sempre foi o sal. O Evangelho de Cristo, todavia, foi o modelo pela qual a família poderia se respaldar. O cidadão. Sem o Evangelho, a sociedade e o mundo não é nada. O Evangelho, ele moraliza o homem. O Evangelho purifica o casamento. Nós sabemos que após o pecado, a Bíblia diz que todos os pecados ficaram destituídos da glória de Deus. Portanto, meu amigo, o único meio de você ser gerado de novo, o único meio de você ser adotado como filho de Deus, como está escrito no capítulo 1 de João, versículo 1, 2 e 3, é preciso você aceitar Ele como Salvador. Para você ser adotado como filho de Deus, é necessário que você use a sua fé. Então, dentro dessas cláusulas apresentado por João Batista, pelo arrependimento, pela regeneração, pela fé, são 3 elementos importantes na vida do pecador, na vida do ser humano, na vida da sociedade, na vida da família e da vida do mundo. Em primeiro lugar, é o arrependimento. Em segundo lugar, a regeneração. Em terceiro lugar, é você aceitar Cristo como seu Salvador. Então, meus amigos, não perca tempo, não deixe essa oportunidade passar. O tempo, ele é precioso. O tempo, ele passa e a gente às vezes não percebe. Mas eu quero dizer nesta tarde, o Evangelho de Cristo é o único meio de valorizar, é o único meio que poderá levar o homem a ser absolvido das suas transgressões. Porque poderá, porque vai depender do homem. Ele já fez o que o homem não podia fazer. Jesus deu a sua vida, ele tomou uma forma humana, ele se despojou da sua divindade, tomou uma forma humana para derramar o seu sangue na cruz, para purificar o pecado da humanidade. Portanto, meu amigo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Onde está aí? Vivendo momentos bons e vivendo momentos difíceis. Momentos bons é aquele momento que você está em união com a sua família. Momentos bons é quando você está empregado.
Momento bom é quando você está com saúde. Há diversas ocasiões em que o homem se encontra em momentos que para ele proporciona prazer e satisfação. Mas a Bíblia diz que tudo aqui é passageiro, é a ilusão do homem. Nada aqui é permanente. Nós vivemos em um mundo, ou um velho mundo, ou um mundo velho. E não há novidade. A única coisa que nos chama a atenção nesse mundo velho, nesse mundo antigo, é a tecnologia, é a ciência. Ela vai avançando cada vez mais, ela vai tomando uma proporção que nos chama a atenção. Mas eu quero te dizer que o pecado, ele continua também com o avanço da tecnologia, da ciência. O pecado também, ele vai se evoluindo, ele vai crescendo. Ele vai se reproduzindo no mundo, na sociedade, na família e na pessoa em particular. O cara nasceu, mas ele nasceu sem nenhum vício. O primeiro alimento do bebê é o leite materno da sua mãe. Mas isso quer dizer que a criança não nasceu sem pecado, não. Ela nasceu do pecado, porque ele é um descendente de Adão. A Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado do mundo. Todo ser humano, ele foi atingido pelo pecado de Adão. Que você queira, que você não queira, que você gosta, que você não gosta, nós somos atingidos pelo pecado de Adão. E o pecado separou o homem de Deus. O pecado, ele agora vem e pega aquela natureza que Deus havia criado o homem, uma natureza pura. Uma natureza pela qual o homem poderia se relacionar com Deus. Uma natureza que não tinha nenhuma perspectiva de destruir a fauna e a flora e o seu semelhante. Mas devido à sua transgressão, o seu pecado, Deus chama agora o homem e diz assim: tu és foi, para o pó tu tornarás. O homem agora foi sentenciado de morte. A morte agora passou a ter domínio sobre a raça humana. Digamos que Adão, ele tivesse obedecido a voz e a ordem divina, nós não estaríamos nessa condição em que hoje nós estamos vivendo, no que hoje nós estamos assistindo. É pai matando filho, é filho matando pai. É irmão matando irmão, é o marido matando a mulher matando o marido. É o marido traindo a mulher traindo o marido. É o homem tendo prazer na depravação, na imoralidade. Sabe por quê? Porque foi uma escolha do homem. O homem escolheu viver nessa situação grave, nessa situação prepara a fauna, a flora, o céu, a terra, o elemento físico, o ser vivo, a uma condenação eterna. Eu acredito que se Adão pensasse direitinho, se ele não deixasse que o coração dele ficasse voltado pela grandeza e querer ser igual a Deus, nós tínhamos uma sociedade totalmente diferente de hoje. A ideologia do elemento humano seria totalmente diferente das quais são hoje. Qual é a ideologia do homem hoje? Quando Deus olha dos céus à terra, Ele procurou um justo
Ele procurou um elemento que ele pudesse se relacionar com ele. Ele procurou um homem, uma mulher para que ele pudesse se relacionar com ele. Mas Deus, a Bíblia diz que Paulo diz que Deus não esconde dele, ele consegue se relacionar com ele. Então Deus ficou aqui. Deus ficou agora está aqui. Porque não havia ninguém justo. Todos estavam na mesma condição. O pecado é um mal terrível, meu amigo. O pecado leva o homem a ignorar a existência de Deus. O pecado leva o homem a desacreditar na sua criação. O pecado faz com que o homem passe a acreditar na apostasia, na mentira, mas na verdade ele menospreza. Porque isso já faz parte da sua natureza decaída. Quando o homem perde agora a sua natureza, que era uma natureza que o homem tinha pura, uma natureza que ele podia se relacionar com Deus, uma natureza porque ele vivia no estágio de inocência, ele não conhecia o mal. O homem não tinha prazer em matar, o homem não tinha prazer em adulterar, o homem não tinha prazer em trair a sua mulher, o homem não tinha prazer em vestir uma saia, o homem não tinha prazer em derramar sangue, o homem não tinha prazer em matar o seu semelhante, o homem não tinha prazer em se apossar do que o seu semelhante tinha ou possuía. Foi que o mal proporcionou na vida da sociedade. Levando para a área da natureza, nós estamos vendo. É terremoto, é tufão, é tornado, é ciclone. É o aquecimento global. Isso para lá a área da natureza. São os alimentos contaminados com alto teor e tóxico, estipulado pelo governo. Quando eu falo tóxico, eu estou falando de inseticida. Pelo lado da natureza, nós estamos vendo, são o quê? Nós estamos vendo são inundações. Pelo lado da natureza, chove um dia equivalente a um mês, a 2 meses. Pelo lado da natureza, há países que o mar está recuando, há países que o mar está avançando. Há lugar que não chovia, não caía gelo, hoje está gelando. Levando para o âmbito humano, o que é que vem acontecendo na sociedade de modo geral? É o pai matando o filho matando o pai. É o irmão matando o irmão matando a irmã. É o avô matando o neto, o neto matando o avô. São os valores revertidos em uma sociedade promíscua, em uma sociedade que só pensa nas coisas desse mundo, em uma sociedade que só quer saber, que entrega a sua vida, o seu coração, a um prazer contagioso, a um prazer ignorado e acabado, que o mundo lhe oferece. Sabe quem é o Deus desse mundo? A Bíblia diz que o Deus desse mundo é o diabo.
que sabe quem é o culpado somos nós. Deus havia advertido Adão. Deus havia dito a Adão: essas coisas só poderão acontecer se você permitir. Essas coisas só poderão lhe atingir se você não respeitar, não atentar para a minha orientação, para a minha ordem. Todavia você querer ter uma vida em harmonia comigo, com a natureza, com a sua família, com a sociedade em geral, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nele está a desgraça do mundo, nela está toda a maldição que virá após que você comer desse fruto. Em primeiro lugar, você perderá a sua inocência. Em segundo lugar, você perderá a sua pureza. Aí por aí vem, você perderá a sua vida. Eu vou diminuir os tempos de vida do homem na terra, porque Deus havia criado o homem infinito. Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem para morrer debaixo de um ônibus. Deus não criou o homem para ser crivado de bala. Deus não criou o homem para ser gravado de arma branca. Deus não criou o homem para ser agredido de uma cegueira, de uma paralisia. Deus não criou o homem nem para prazer. Criou o homem na cadeira de roda. Deus não tem prazer em ter o homem os atributos do diabo é esse. É matar, é roubar, é destruir. É o que ele tem feito na sociedade. É o que ele tem feito na vida daqueles que dão lugar a ele. A Bíblia diz lá em João que Jesus ele veio, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Todos aqueles que não querem ser manipulados pelo diabo, todo aquele que não quer ser escravo do pecado e do diabo, é só aceitar Jesus Cristo, que ele purifica você de todo pecado, que ele te liberta, ele te dará um novo nome, ele te dará um novo céu e uma nova terra. Agora é preciso você entender o fator principal. Esse fator principal estava voltado para o fruto. Você poderia levar o homem a essa decadência, a decadência moral, a decadência espiritual. E quando agora o homem peca, foi justamente o que aconteceu. Deus olha para o homem e diz: tu é pó, e para o pó tu tornarás. A consequência do pecado, a consequência da desobediência. Agora o homem fica vulnerável ao pecado. O homem agora herda uma natureza pecaminosa, e dentro dessa natureza pecaminosa o homem passou a amar agora a violência, o homem passou agora a vestir uma calcinha, o homem passou agora a ter prazer em vestir uma saia. O homem, dentro dessa natureza decaída, o homem tem prazer de vestir um pimental. Porque é uma natureza que não foi criada por Deus, que não estava nos projetos de Deus. Foi a natureza que o homem herdou por conta da sua infidelidade. E essa infidelidade do homem que nos trouxe toda essa maldição, que nos trouxe todo esse tipo de sofrimento que nós hoje estamos sofrendo. Nós estamos vendo o que vem acontecendo. São os valores revertidos. É o homem com a ideologia de apoiar o aborto, de apoiar a ideologia de gênero. Sabe o que é ideologia de gênero? É Deus que criou o homem, a sua imagem, e agora o cara, ele quer mudar a lei natural de Deus. Ele quer mudar de sexo, ele vai num cartório, ele é um sonho, agora ele é chamado Maria. Ele pode mudar de cor de carro, ele pode mudar da cor de camisa.
vida, Ele pode mudar de uma cor do sapato, Ele pode mudar uma pintura da sua casa, Ele pode mudar de residência, Ele pode mudar o dia do aniversário, no dia do casamento, Ele pode mudar a viagem programada para ele ir para o exterior, para a Europa. Ele pode mudar o cardápio que ele havia combinado com a sua esposa, que no dia do seu aniversário ou que no dia do seu casamento seria determinada a alimentação, mas ele mudou. O homem pode mudar de mulher, o homem pode mudar de nome, o homem pode mudar de cor, o homem pode mudar a cor do seu cabelo, o homem pode mudar a cor do seu carro. O homem pode até mudar a estrutura do seu apartamento, da sua casa, da sua mansão. Ele pode mudar até a cerâmica que está ali na sua piscina, na sua casa. Era azul, mas agora ele quer preto ou vermelho, ou outra cor qualquer. Mas a única coisa que o homem não pode mudar é o seu sexo, ainda que ele procure um cirurgião e tire o seu pênis, e no lugar do pênis ele faça uma vagina. Naquele lugar onde ele era um pênis e hoje é uma vagina, ele não vai chegar ao orgasmo, ele não vai ter óvulo, ele não vai menstruar. Sabe por quê? Porque Deus não dá a sua glória a homem nenhum. Meu nome é Antônio, mas agora meu nome é Francisco. Você mudou de nome, mas você não pode mudar de sexo. A tecnologia, a ciência, ela pode crescer e aumentar. Como ela vem, mas a ciência, ela pode até ter feito mudar você de órgão. Em vez de um pênis é uma vagina, em vez de uma vagina é um pênis. Mas você não deixou de ser homem, você não deixou de ser mulher, porque o homem não menstrua, o homem não tem óvulo, a mulher menstrua e a mulher tem óvulo. Então é a briga, hoje é o desafio de o homem não procurar respeitar as leis morais e as leis naturais de Deus. Quero finalizar. Tenho 2 irmãos ainda para pregar. Eu quero finalizar dizendo uma coisa, meu amigo. Jesus perto está de voltar. E ele vem buscar uma igreja, vem buscar um povo que se regenerou. Ele vem buscar um povo que deixou de ser ladrão. Ele vem buscar um povo que deixou de ser assassino. Ele vem buscar um povo que deixou de ser gay e lésbica. Ele vem buscar um povo que passou por uma transformação, por um arrependimento. Por isso que a Bíblia diz que ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vivemos hoje numa sociedade promíscua que só faz apologia à violência. Quando você liga a televisão, o que mais faz é impunidade, cooperativismo e a violência. É o prazer de matar, o prazer de derramar sangue, é um prazer de vestir um pimental, é um prazer de vestir uma saia. Ladrão aqui é boia. Jesus perdoa o ladrão, Jesus perdoa o assassino, Jesus perdoa o traficante, Jesus perdoa o gay, Jesus perdoa a lésbica. Agora vai depender de você. Se você se arrepender, Ele está pronto, com os braços abertos para te perdoar. Agora, o contrário disso, se você não se arrepender, você vai pagar caro. Você vai gritar, você vai chorar, você vai morar no inferno, no lago de fogo, onde não há uma rede, não há uma cama, não há um hospital, não há uma cerveja, não há um golvinho, não há um golvinho, um uísque, não há uma maconha, não há uma pedra, onde não há um campo de futebol, onde não há um teatro zoológico. Se arrependem quando é tempo, porque Ele está voltando. Deixe de vestir um cuecão de couro, deixe de vestir uma saia e de ser assassino, em nome de Jesus.